Senhoras e senhores, fone de ouvido. Sem dúvidas aqui no canal é um dos assuntos que eu mais sou reconhecido e é um dos assuntos que sem dúvida vocês mais me pedem. Até porque, querendo ou não, como eu sempre falo e repito, fone de ouvido é o produto que eu mais testo e mais recebo. E é por isso que no vídeo de hoje eu resolvi atualizar a lista dos melhores fones pra você comprar em 2025, como sempre, desde o mais baratinho até o mais topo de linha. Mas estão sem mais doação para lá pro vídeo. Lembrando, links dos produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, começando pelo mais barato possível, que, cara, sendo muito honesto, é muito difícil de tirar das listas, e acaba sendo ele o queridíssimo GM2 Pro. Se você já pesquisou minimamente sobre fone de ouvido, você provavelmente já ouviu falar desse fone, porque ele é um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido. O AliExpress, ele é literalmente o modelo mais vendido de todos e tem uma das melhores avaliações, porque realmente o fone é muito bom e muito completo pelo preço. Ele tem um design muito bom, é um plástico razoável, digamos assim, mas dá pra perceber que é de uma qualidade um pouco mais inferior, um pouquinho mais barato. O fone, no geral, tem esse formato estilo AirPods, só que um pouquinho maior. Ele tem esse design com uma pegada meio gamer, inclusive aqui tem LED. E realmente, o ponto principal desse fone é a qualidade dele em si. Como eu falei, o preço dele é muito bom. Ele é um fone bem alto, a ponto de você deixar no máximo. Cara, você praticamente fica surdo, porque realmente é bem alto. Só que os dois pontos que ele é mais elogiado, primeiro é com relação à latência dele. Ele é um fone muito elogiado pra jogo no geral, que realmente a latência, novamente, pelo preço, é muito boa. E principalmente por conta da qualidade de áudio. Obviamente aqui não é o áudio mais profissional de todos, mas o ponto principal é que é um áudio muito bom. É um áudio que tem um grave muito bom, esse é o ponto mais elogiado, e principalmente em comparação com fones dessa mesma faixa de preço, ele traz um grave muito bom sem distorcer o áudio. Que é o que acontece, na maioria das vezes desses fones baratinhos, eles também conseguem entregar um grave bem presente, só que o problema é que com esse grave muito forte, ele acaba distorcendo o áudio. Então você vai perceber que a voz tá tipo meio assim, sabe? Além disso, ele tem 30 horas de bateria, mas sendo muito honesto, essa bateria dura um pouquinho menos por conta desse LED que acaba consumindo. E com relação ao preço dele, hoje atualmente ele varia em torno de seus 20 a no máximo estourando 90 reais. Tem essa discrepância de preço, porque você encontra ele muito em promoção no AliExpress, mas você também encontra aqui no Brasil e ele fica mais ou menos nessa faixa aí de 80, 90 reais. Já agora, mais ou menos nessa mesma pegada, só que indo para um formato mais profissional, digamos assim, os fones mais baratos com, digamos, a melhor qualidade de áudio que você pode ter, sem dúvidas, o modelo que eu mais comento acaba sendo o KZ EDX Pro, que também é o modelo mais conhecido nesse ramo profissional barato. Ele traz uma qualidade muito boa, porém, entretanto, contudo, todavia, tem um outro modelo que, na minha opinião, consegue bater de frente em alguns pontos até superar, que acaba sendo o CCA-CRA. Cara, eles dois batem mais ou menos na mesma faixa de preço. Eles têm uma qualidade de áudio muito profissional, mas eles têm algumas diferenças. Já vou ser muito direto, se você quer um grave mais presente, o KZ EDX Pro vai te atender um pouquinho melhor, ele tem mais grave, porém, eu acabo preferindo um pouco mais o CCA-CRA, porque ele traz um áudio mais equilibrado. Ou seja, se você é um cara mais eclético, ou seja, você gosta de diferentes tipos de música, diferentes estilos, ele é um fone que pode te atender um pouco melhor e principalmente ele vai te atender melhor em jogos, porque além dele te dar uma noção de espacialidade, ele também traz um agudo bem melhor, o que principalmente para jogos, cara, você vai ouvir, por exemplo, barulho de caminhada, de tiro, normalmente o agudo acaba ajudando muito nesse quesito. Mas resumindo a conversa, os dois fones são muito bons. O ponto é que realmente o KZ, ele vai te entregar um grave bem melhor, enquanto o CCA vai trazer um áudio mais equilibrado, também com um agudo melhor em comparação com o KZ. E com relação ao preço deles, hoje atualmente eles variam em torno de 50 a 100 reais. Detalhe, são fones com fios. Mas agora, voltando para os fones sem fios e baratinhos, cara, eu acho que o modelo mais próximo que chega a bater com o GM2 Pro no quesito preço e qualidade, sem dúvidas, acaba sendo o Baseus Bowie E19 e o E16. Cara, no geral, eu particularmente gosto muito da Baseus, inclusive hoje atualmente o fone que eu tô usando para treinar é um fone da Baseus e realmente ela é uma marca muito boa, com uma qualidade muito boa. Esses fones aqui não fogem disso. Eles no geral são muito parecidos, mas eles têm algumas diferenças, mas no geral a qualidade de áudio é muito parecida. Eles trazem no geral um áudio bem equilibrado, bons médios e bons agudos. Poderia ser um pouquinho melhor em grave, eu particularmente gosto de fone com bastante grave. E a diferença principal, o E16 ele é um fone que ele não é intra-auricular, ou seja, ele não traz borrachinha, enquanto o E19 é. Além disso, o E19 ele mantém uma qualidade, ele mantém um pouquinho mais de grave e obviamente o isolamento dele acaba sendo um pouquinho melhor pelo próprio fato dele ser intra-auricular. Fones intra-auriculares, eles tendem a trazer um isolamento melhor. Além disso, o E16 traz uma bateria de 30 horas, enquanto o E19 traz uma bateria de 33, sem contar que ele já vem com a proteção IPX5, enquanto o E16 é um IPX4. Resumindo a conversa, o E19 tem uma qualidade de construção um pouquinho superior e uma bateria um pouquinho melhor. E com relação ao preço deles, hoje atualmente eles ficam variando na casa dos seus 50 a no máximo estourando 100 reais. Porém, indo pro barato com muita funcionalidade, um dos modelos que mais me chamou a atenção e que eu mais estou recomendando, que inclusive eu descobri que eu comprei sem querer, é simplesmente o AirPods com tela. Pra quem acompanha aqui no canal já sabe que eu já testei um fone com tela. Esse aqui é o E18 Pro, que também
também é muito bom. Recentemente eu encontrei esse aqui, que é uma réplica de um AirPods com tela. Cara, ele é muito bom e principalmente pelo preço dele, ele tá maravilhoso. Já começando que ele tem aquele design padrão dos AirPods, que basicamente vem com aquela borrachinha e ele se encaixa muito bem no seu ouvido. Os fones no geral são muito confortáveis, não ficam saindo do ouvido e a qualidade de áudio é simplesmente maravilhosa. Eles normalmente tendem a ter uma ênfase maior em graves, mas ainda assim eu achei um fone muito equilibrado, embora novamente, o ponto principal dele é ter um grave forte. E detalhe, grave não é sinônimo de qualidade de áudio, mas como vocês me pedem horrores e também a maioria das músicas que vocês ouvem é pop, funk principalmente, tem muita presença de grave e o grave dá aquela sensação mais energética, digamos assim. Ele causa mais impacto, mas realmente a qualidade de áudio dele é muito boa e o ponto principal dele é o fato de ser um fone com tela. Ele literalmente tem uma tela aqui, onde basicamente você consegue ter um controle completo do fone, desde mudar a música, controlar o volume, saber a bateria do fone, como também você pode ativar ou desativar o ANC, que é o cancelamento de ruído, sem contar que você pode equalizar o fone pelo próprio fone. E aí que tá um outro ponto que eu gostei muito, cara, a equalização desses fones é muito boa, principalmente levando em consideração o preço, cara. Eu coloco como uma das melhores equalizações que eu já testei e realmente ele se adapta muito bem. Foi um negócio que eu fiquei muito chocado. E o ponto principal de eu recomendar muito esse carinha aqui, principalmente até um pouquinho mais do que ele, é com relação ao preço. Hoje atualmente ele tá custando uma média aí de R$100 já aqui no Brasil com imposto, enquanto esse aqui, que foi um modelo que eu gostei um pouquinho mais, ele tem uma bateria um pouco maior também, ele custa numa faixa de 140 já calculando com imposto. Você também encontra aqui no Brasil nessa faixa de preço. A diferença principal entre eles é mais ou menos a bateria, que no geral os fones são muito parecidos, mas resumindo conversa, esse cara aqui tem 68 horas de bateria total, enquanto esse cara aqui tem 24. O cara aqui tem mais que o dobro da bateria. Mas agora, indo pros mais comuns, cara, aqui no caso tem 3 modelos em específico que eu gosto de citar muito, realmente porque eles são os melhores dos melhores nessa faixa de preço. E acaba sendo o QCY-T3 ANC, o Trina T20 e o Moondrop. No caso, esses 3 modelos são os que mais chamam atenção nessa faixa de preço, também são os dos que mais entregam. Eu diria que o Moondrop é o mais simples de todos, que no geral em especificações ele acaba pecando em alguns pontos. No quesito qualidade de áudio, design, na minha opinião, ele leva de primeira. A qualidade de áudio dele é simplesmente maravilhosa. Ele tem um excelente grave, um excelente médio, podia melhorar um pouquinho no agudo, mas ainda assim é um fone que vai te entregar um áudio muito bom, é um áudio bem encorpado. Se você é um cara mais eclético, ele vai te atender bem, além de já trazer o ANC, que é o cancelamento de ruído, já traz aplicativo, tem uma equalização extremamente eficiente, que ajuda muito a você adaptar melhor ao tipo de música que você quer. E como eu falei, o único ponto que ele acaba pecando, na verdade os pontos que ele acaba pecando, é com relação à bateria dele. No caso, cada fone vai te dar uma média aí de 4 horas de bateria, dando um total de 12 horas, o que para um fone é uma bateria bem fraca. E o segundo problema dele acaba sendo o preço. No AliExpress ele tem um preço bom, fica na casa aí de 120, 140, mais ou menos com imposto. Só que aqui no Brasil a rapaziada come merda na hora de precificar e coloca o preço dele nas alturas, tipo papo de 200, 300 reais. Ele fica muito mais caro, mas até uns 200 reais é um fone que até que vale a pena. Já o T13 ANC, que é o modelo da QCY, o mais famosinho de todos, que é esse carinha aqui. Muita gente me pergunta do T13 normal e eu sempre vou responder a mesma coisa. O T13 normal, ele tem uma qualidade de construção melhor, como dá pra ver, mas no quesito qualidade de áudio, esse cara aqui dá um pau, e também no quesito conforto, tá? Eu não gostei do conforto do T13. Mas resumindo conversa, ele é um fone que é barato, inclusive é um dos mais baratos que a gente encontra já com cancelamento de ruído. Ele tem um cancelamento de ruído muito eficiente, tem um áudio muito equilibrado, na minha opinião poderia ter um pouco mais de grave. O único ponto que eu particularmente não gosto é que, na minha opinião, o áudio poderia ser um pouquinho mais alto, mas ainda assim é muito bom, sem contar que o aplicativo dele é um dos mais completos. O aplicativo da QCY é muito prático, além de ser também uma das equalizações mais eficientes, se não a mais eficiente. Realmente ele é muito bom e se adapta muito bem. E com relação ao preço dele, hoje atualmente você facilmente encontra ele na faixa de seus 120 reais. Detalhe, tanto no AliExpress como também aqui no Brasil. Cara, por esse preço ele é um fone muito completo. Existem outras variações como o HT05, mas eles acabam ficando um pouquinho mais caros. Eu acho realmente o T13 ANC um melhor custo-benefício. Porém, entretanto, contudo, todavia, na minha opinião, a melhor opção acaba sendo o Trina T20. E realmente, cara, é um dos mais completos, tanto em qualidade de construção, como também em entrega de fone no geral. Já começando que todos os modelos dessa marca Trina, eles têm uma qualidade de construção muito boa e uma resistência muito boa. Ele já traz proteção como o IPX7, que é uma resistência à água muito melhor. Além disso, ele já tem uma bateria que dura até 8 horas, totalizando 32 horas de bateria. É um áudio um pouquinho mais equilibrado, mas ele tem um pouco mais de grave e já traz cancelamento de ruído. E o ponto principal dele acaba sendo o preço. Hoje atualmente fica na casa de seus 100, no máximo estourando 160 reais. Sendo muito honesto, eu iria muito mais pra ele do que o QCY, porque como eu falei, o QCY poderia ter um áudio um pouquinho mais alto e também ter um pouquinho mais de grave, embora o grave dele seja bom. Mas agora indo pros headphones, que são aqueles fones que cobrem a sua cabeça. Cara, aqui no caso dos mais baratos, a gente acaba encontrando duas opções principais, que acaba sendo o JBL Tune e também o Havit H615BT. O H615
A615 BT acaba sendo o modelo mais barato que a gente encontra de headphone, tanto para você que quer importar como para você que quer comprar aqui no Brasil. Ele mantém um bom preço dos dois lados. Ele já traz um isolamento muito bom do próprio fone, ele não tem cancelamento de ruído. Ele traz um conforto muito bom, uma espuma muito boa, principalmente levando em consideração o preço. Além disso, uma qualidade de construção muito boa e uma ergonomia muito boa. Sem contar que aqui a gente já tem um driver de 40mm, que realmente traz um áudio muito completo, traz uma boa presença de grave. Não é um dos mais profissionais, mas novamente, pelo preço, é uma qualidade boa. Sem contar uma bateria que dura até 55 horas e também ele funciona via Bluetooth ou P2. Porém, um concorrente dele um pouquinho mais caro acaba sendo o JBL Tune, cara, que, sendo muito honesto, o ponto principal dele é esporte. Ele não traz uma ergonomia tão boa, muito menos um isolamento tão bom quanto um Havit, mas acaba que o ponto principal dele é ser um fone muito leve, muito prático para você usar, principalmente em esporte. Se você quer correr, se você quer treinar, tanto é que ele é um dos mais usados em academia. E realmente ele é muito bom, ele é muito leve, você parece que nem tá sentindo ele. O único ponto negativo disso, na minha opinião, é com relação à qualidade do courino que é usado, que é aquele courinho lá, que é aquele tecido que simula couro no fone. Ele é um pouquinho fino e um pouquinho mais frágil, digamos assim. Mas, cara, no geral, pra esporte, se você quer headphone, não gosta de ficar fone de ouvido que entra no seu ouvido, ele, na minha opinião, realmente acaba sendo a melhor opção nesse quesito. E assim, áudio dele não tem nem o que falar, é padrão JBL. A qualidade de áudio dele é muito boa, realmente é um fone que entrega muito. Obviamente, traz um grave muito bom, que é um ponto bem principal, traz um grave bem presente, já traz aplicativo e tem uma bateria de 57 horas. Sem contar que ele também é muito mais portátil. E com relação ao preço deles, hoje atualmente o JBL Tune fica na casa aí de 150 a 200 reais, enquanto o Havit fica na casa aí de 150. Porém, sendo muito honesto, eu não iria pra nenhum desses modelos. Eu iria pro irmão desse carinha aqui, que é o QCY-H3 ANC. Na minha opinião, é um fone mais completo em todos os aspectos. Você precisa de um fone pra trabalhar, precisa de um fone pra treinar, precisa de um fone pro dia a dia, com uma qualidade boa, esse fone vai te atender muito bem, cara. De verdade, qualidade de construção nem se fala, é um fone muito completo, muito resistente, ele tem uma espuma muito boa, ele traz esse design estilo do Havit também, que é um pouquinho mais oval e ele é inclinado para seguir o formato do seu ouvido. Inclusive, eu já vi muito andando na rua, o fone é assim, o cara anda assim, tipo, o fone tem o formato da sua orelha e você usa o contrário. Mas enfim, o ponto principal dele é, primeiro, ele traz uma qualidade de áudio muito boa, já traz um aplicativo, é o aplicativo da QCY, como eu falei, é muito bom. Além disso, já traz Bluetooth 5.4, que é um pouco mais rápido, tem espumas maravilhosas, tem um isolamento muito bom e já traz isolamento ativo com 43 decibéis de ruído, redução de ruído. Para um efeito comparativo, a melhor redução de ruído que eu já testei foi desse cara aqui, que é o H3 Pro, que é de 50 decibéis e, cara, é realmente absurdo. Sem contar uma bateria de 60 horas e o com a ANC ligado fica em torno de 35. E com relação ao preço dele, hoje atualmente no AliExpress fica na casa de seus 200 reais e aqui no Brasil fica variando em torno de seus 240, 260. Mas realmente, cara, é um fone muito bom, qualidade de áudio, principalmente com a ANC, é um dos melhores que você vai encontrar. Além disso, o Mellow Buds tem uma bateria que dura 7,5 horas cada fone, totalizando 34 horas, enquanto o Ali Buds, que é um pouquinho menor, tem uma bateria que dura em média 22 horas totais. Além disso, eles também trazem a ANC, que é um dos melhores que eu já vi. Hoje atualmente eles custam uma média aí de 208, o imposto vai para 290, 90 reais de imposto, sim, Brasil, e aqui no Brasil custa uma média aí de 300 reais. Porém, hoje, atualmente, continua sendo o modelo que eu mais recomendo, o Baseus Bowie MA10 normal. Hoje, atualmente, eu tô usando o MA10 Pro, que, como eu falei no começo do vídeo, eu tô usando o fone da Baseus pra treinar, porque o meu antigo já tava ficando velhinho. Só que, por incrível que pareça, o MA10 normal é melhor do que a versão Pro. Não entendi isso. E, cara, na moral, ele dá um pau na maioria dos fones da Samsung, cara. Como vocês me pedem muito fone, tipo Galaxy Buds, cara, de verdade, na minha opinião, esse modelo vale muito mais a pena, porque além dele ser muito mais barato, só praticamente metade do preço, ele é muito mais completo. Já começando que ele tem proteção IPX6, tem uma qualidade de construção muito boa, tem um design lindo, um conforto muito bom. Ele é um fone daquele estilo feijãozinho, sabe? Que ele é bem pequenininho, mas, cara, o conforto dele, o design dele, ele encaixa muito bem no seu ouvido. Já traz tecnologias como o ANC, inclusive ele traz 4 microfones. E o ponto principal dele, na minha opinião, além da qualidade de áudio maravilhosa, também com certificação Hi-Res, realmente é um fone muito, muito bom. Ele tem uma bateria que dura até 8 horas, o MA10 normal. Cada fone dá uma autonomia de 8 horas e ao total você consegue uma autonomia de 140 horas de bateria. Além de ter um modo baixa latência muito bom e um cancelamento de ruído maravilhoso, um dos melhores também que eu já testei. E com relação ao preço dele, hoje atualmente ele fica na casa aí dos seus 300 reais. Sendo muito honesto, é um dos fones que eu mais recomendo você comprar. E eu acho que é isso. Novamente, o link dos seus produtos vão estar aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!